E muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Ele diz exatamente onde vai nos colocar, mas não nos diz o caminho que nos levará até esse lugar. Por quê? Porque é bem provável que se ele falar o caminho, a gente não queira. Desista, A né? gente desista. E eu sou a prova É. viva, porque desde nova eu sei o que Deus vai fazer comigo. É por essa razão que muitas vezes eu não perco tempo me justificando. Entendi. Só faz, Só né? faço. Mas não é fácil. É. Quando eu menos espero, eu digo, tá fluindo. De repente, pegadinha do malandro. Dá uma Ainda travada. Eu digo, gente, não é possível. Porque Deus, ele tem disso. Então, às vezes, a gente fica esperando todo o checklist para então a gente dizer, Tô tô pronta. né? E não é assim. E comigo não foi assim. Eu saí do mercado de casamento. E aí, quando eu saí do mercado de casamento, eu acabei precisando reorganizar toda a minha vida, né? Eu não estava bem financeiramente na época, estava passando por muita mudança na minha vida pessoal, muita mudança na minha vida espiritual. E aí eu me lembro que eu precisei fazer algumas escolhas dolorosas para mim naquele momento. E uma delas foi voltar a morar com os meus pais. Ainda bem que eu tinha um lugar para voltar, mas não era fácil. Eu já uma mulher adulta, né, com valores e com vontades muito meus, né? Eu queria, de fato, ter a minha privacidade. Não é fácil você retornar para morar com seu pai e sua mãe depois de uma certa idade, porque assim você muda, mas eles continuam os mesmos. É verdade. Gente, são os mesmos problemas. É a mãe brigando com o pai pelo mesmo motivo de quando você tinha 7 anos. Aí eu digo, mãe, pelo amor de Deus. E eu voltei para esse lugar, né? Amo meus pais, eu me divirto, eu brinco muito com isso, mas é a verdade. Então não é todo mundo, né, que não acharia... Não é né? confortável. Mas eu precisei, e foi muito importante, porque Deus trabalhou muito no meu coração esse período, né? Eu fui muito lapidada pelo Senhor nesse período. E eu não sou a mesma mulher que eu era quando eu tinha 20 anos. Não sou, eu sou outra pessoa completamente diferente. Eu sou completamente diferente da mulher do ano passado, né? E em todo o tempo, Deus trabalhando em meu coração. E nesse período, eu não sabia o que fazer profissionalmente. Eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer profissionalmente? Eu já tinha uma faculdade, eu já tinha uma pós-graduação. Sempre gostei de empreender, sempre quis empreender, continuar empreendendo, porque em Salvador não empreendia só no digital. Eu tinha um negócio físico também, que foi maravilhoso. Eu tinha uma loja muito bem sucedida. Quando eu resolvi focar só no digital, eu vendi a loja, que inclusive existe até hoje. Então, assim, eu sempre empreendi. E, de repente, eu me vi voltando para casa dos meus pais, com um pouco de dinheiro das coisas minhas que eu precisei vender. E eu dizia assim, eu não sei o que é que o senhor está fazendo. Eu estou me sentindo humilhada. Eu estou me sentindo fracassada. Eu estou me sentindo sem valor. Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive hoje, dinheiro é um indicador de valor, né? A mulher, ela se sente mais valorizada quando ela tem dinheiro. Eu não tô falando quando ela é rica. Eu tô dizendo quando ela tem um mínimo para suprir, então ela se sente um pouco mais digna, vamos assim dizer. E a gente pode, em outro momento, falar um pouco mais sobre isso, né? Até pra gente entender que esses momentos de altos deserto, de né? deserto vão acontecer na vida. E como é que a gente lidar com isso, né? E eu precisei ser trabalhada por Deus. Eu sempre fui, até então, uma mulher muito autossuficiente. E eu cresci precisando ser. E assim como eu sei que muitas mulheres também são assim. Por quê? Por conta das histórias delas. Então, os meus pais, eles sempre trabalharam juntos. Então, meus pais sempre saíram juntos todos os dias. Até hoje, eles trabalham juntos. Era o que eles podiam, eles precisavam fazer isso. Então, eu e meu irmão, a gente sempre ficou muito com a secretária, com a ajudante, uma babá. Não sempre, porque em um determinado momento, quando eu já era um pouco mais velha, lá para os 14, a gente já não tinha essa ajudante fixa, então tinha uma que ia não com tanta frequência. E o que é que eu ouvia? Micaela, cuide da casa. Quando eu voltar, me conta tudo. Fique de olho no seu irmão. Então, eu cresci sendo aquela garota que não podia dar trabalho, que não podia estar com problema, porque os meus pais já tinham os problemas, então eu tinha que poupá-los. Quando chegasse em casa, eu tinha que ser aquela menina que a casa estava arrumada. Então, eu era aquela menina que
prestava contas. É tipo assim, eu vou facilitar a vida de vocês, tá Aham. tudo bem. Ó, meu irmão tá aqui, a casa tá assim, eu já fiz o meu dever. Não vai se estressar na escola, eu vou tirar boas notas. Então, eu era aquela aluna, não era a CDF da sala, mas eu não ia Sim. pra recuperação. Sim. Meus pais não eram chamados a atenção. Mas isso não era porque eu naturalmente era essa mulher, mas eu tinha que ser para não dar trabalho, para não... Então, isso a médio e longo prazo foi muito prejudicial para mim emocionalmente. E muitas mulheres hoje não sabem o porquê são como são. Sim. Tão autossuficientes, tão inabaláveis, porque talvez elas, enquanto crianças, precisaram. Mas vestir. chega uma hora que a gente precisa esvaziar essa Se mala. despir dessa armadura, né? É. E aí eu fiquei aqui pensando, e foi por isso que você foi buscar estudar psicologia? Não. Eu sempre gostei de conversar, de ouvir, sempre gostei. E eu queria ter esse conhecimento técnico. Eu gostava realmente da ciência, né? Sim. Eu me identificava bastante. Eu sempre fui uma mulher, sempre não, mas assim, mais velha, a partir dos meus 25 anos, eu fazia terapia. Então, eu sou Sim. super a favor da terapia, faço É terapia importante. Você demais, eu descobriu amo. isso aí em terapia? Sim. Essa questão toda aí? Em terapia. Então, como eu falei, eu era muito autossuficiente de dar conta. E chega uma hora que a gente cansa disso, né? A gente cansa de ser essa mulher que dá conta de tudo, essa mulher que sempre sabe tudo ou que tem que saber tudo. E eu fui me desconstruindo. Eu acho que Deus, ele foi muito perfeito. Ele é muito perfeito. Talvez, se fosse só por um despertar emocional, eu nunca fizesse isso. Então, ele mudou a circunstância para que eu chegasse nesse lugar. Tipo assim, você precisa depender de mim. Você precisa pedir ajuda. Você precisa ser dependente em alguns momentos. Porque a gente acha que ser independente é uma liberdade e às vezes é uma prisão. Verdade. Às vezes é uma prisão, às vezes depender em algumas coisas é maravilhoso. Dá uma leveza para a vida, dá né? uma leveza. E eu precisei pedir ajuda, eu precisei saber o que é que cabia a mim e o que não cabia a mim. Eu precisei dizer, olha, isso aqui eu não sou boa, eu não tenho competência para isso aqui eu não consigo, isso aqui eu falhei, isso aqui eu errei, né? Esse aqui é culpa minha. Eu precisei fazer isso com o tempo, eu fui trabalhando isso e é muito difícil, porque hoje em dia é como se isso não pudesse existir. Obviamente que tem vindo um movimento muito pró-feminilidade, tipo assim, ó, voltemos às origens. Não precisa ser né? essa mulher Fortuna o tempo todo. E é muito ruim, é muito cansativo. Eu não quero ser. Eu também. É tanto que na terapia, às vezes, quando a minha terapeuta às vezes falava alguma coisa pra mim, poxa, Mica, mas que legal, você tá assim, assim. Às vezes, automaticamente a minha mente vinha assim, olha, você tá autossuficiente, você tá poderosona. E eu dizia, eu não quero ser essa mulher, eu não quero. Ela, não, Mica, veja, hoje, olha o que você já consegue fazer. Olha o que você consegue abrir mão. Olha o que você consegue pensar para ser essa mulher mais leve, mais confortável no seu próprio ser. Sim. Isso já é um movimento de avanço. Não se enxergue de uma maneira tão crítica. Você não é aquela mulher que você diz que não quer ser mais. Você já não é ela. Olha os avanços. E eu queria muito que outras mulheres tivesse acesso, né? Acesso a isso. De forma muito conteúdo. Sutil, eu busco trazer isso nos devocionais, porque Cristo nos dá essa liberdade quando ele diz, olha, trazei para mim todos os fardos de vocês, né? Vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim que eu vou aliviar vocês. A gente sabe isso na teoria, mas quando a gente experimenta na prática, é diferente. Poxa, a gente não consegue descansar em Deus, que é aquele que sabe todas as coisas, que já escreveu o nosso futuro. Como nós vamos descansar em coisas menores? Sim. Naquele que literalmente a gente não precisa se preocupar com nada, a gente não consegue. A gente diz assim, eita, entreguei nas mãos de Deus, como se isso fosse ruim. A gente, infelizmente, cresce com essa crença errada, né, de que entregar nas mãos de Deus, literalmente, lhe dá o direito, inclusive, de fazer qualquer coisa. Ah, eu não quero mais nada. Entreguei nas mãos de Deus. É tipo assim, agora eu vou fazer o que quiser. Então, se entregou nas mãos de Deus, agora é que as coisas vão mudar.